A carta que Paulo escreve ao povo de Éfeso, aos Efésios capítulo 2, depois nós estaremos relendo esse texto, aos Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Aos Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Aí depois teremos um outro texto a ser lido. Primeiro Efésios capítulo 2, versículo 19. Essa eu não sabia. O Everlon. Isso eu não sabia. Sei que fosse direto, o Everlon. Fala-nos assim a palavra do Senhor. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Este é o primeiro versículo, ok? O outro texto está em Romanos capítulo 12, versículo de número 5. Romanos 12, versículo de número 5, que nos fala desta forma: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te rendemos graças pela leitura da tua palavra. E agora, ó Senhor, te suplicamos que possamos entendê-la, ó Senhor Deus. Nos ajude em todos os instantes. A cada momento que abrirmos da tua palavra, que teu Santo Espírito venha nos dar esclarecimento, ó Senhor Deus, entendimento sobre a tua palavra. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Poderia sentar, queridos. Antes de nós vermos ali o primeiro slide, é interessante quando o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao povo de Roma, ele vem falando aqui sobre vários membros ligados, todos uns aos outros. E se pensarmos, se olharmos bem a nível de igreja, graças a Deus que aqui nós não temos esta dificuldade, mas existem igrejas nas grandes metrópoles que existem os grupinhos, pessoas com poder aquisitivo melhor, sabe, se junta mais, né, faz parte daquele clã, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, se junta àquele clã, pessoas que têm um poder aquisitivo menor, faz parte deste grupo aqui. Então existem em muitas igrejas assim, divisões por grupos. E o apóstolo ele vem falando, aqui o apóstolo Paulo ele vem falando, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então eu não sou diferente de ninguém, de nenhum irmão aqui da igreja. Nenhum diácono é diferente de nenhum outro irmão aqui da igreja. Somos todos iguais, estamos todos ligados um ao outro. O pastor não tem uma posição privilegiada, não. O pastor é servo, o pastor é filho de Deus, e sim como os irmãos também são filhos de Deus e são servos de Deus, porque nós fomos lavados pelo mesmo sangue. Então por isso que é necessário, por isso que o apóstolo Paulo ele coloca aqui que nós precisamos ter esta visão de unidade, Então nós vamos tratar nesta noite, nós estaremos trabalhando nesta noite sobre crescendo em uma igreja família. Nós sabemos que existem famílias e famílias, né? Existem famílias onde as pessoas são todas unidas, e existem famílias também que as pessoas são desunidas. Nunca também é confundindo família com parentes. Parentes é uma coisa e família nuclear é outra. Família nuclear é você, seu esposo ou sua esposa e seu filho solteiro, aquele que está dentro de casa. Parentes, seu filho casou, ele já formou uma outra família. Ah, mas faz parte da minha família. Sim, podemos até entender que ele faz parte de uma família, mas se for estudar, sabe, ver direitinho, é diferente.
É diferente. Então, o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui que nós precisamos estar ligados uns aos outros. Se mexeu com o irmão Antônio, eu chamava de Neto, né? Se mexeu com o Neto, falou mal do Neto, falou mal de mim também. Então a ideia é essa: falou mal de Joel, falou mal de mim também. Então essa é a ideia de criar-se uma visão, temos uma panorâmica de uma igreja-família, onde um considera o outro, onde um trata bem o outro, onde um, de repente, reconhecendo a necessidade do outro, vai em ajuda, vai em socorro daquela pessoa. Então, crescendo em uma igreja-família, essa é a ideia de como funciona uma igreja-família, o que é uma igreja-família. Então essa é a ideia. Porque pouco adianta, a não ser naqueles momentos assim, aperta o braço, a mão do teu irmão, dá um abraço no teu irmão, às vezes você até dá um abraço no teu irmão, aperta a mão do teu irmão, né? Mas porque alguém, né, induz para que você faça aquilo. Alguém vai e fala para você fazer aquilo. E de repente você até escolhe quem vem, você vai apertar a mão, de repente, você até escolhe quem vai abraçar, até escolhe, né? Até escolhe. Mas a ideia, sabe, é todos estarmos assim unidos e focando, né, num único objetivo, um único alvo. Então a ideia desta noite que nós vamos trabalhar é crescendo em uma igreja família. Aí, deixa eu ver se esse trem está ligado. Isso, tá. O primeiro versículo que nós já lemos, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E no outro versículo, Romanos 12, versículo de número 5, nos diz ainda: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Existem filmes aí que Família Adams, acho que é a Família Adams, né, que tinha aquela mão que andava sozinha, que se mexia sozinha, né? Então, é do seu tempo, né? A família. Então, a Família Adams. Existem outros filmes de robóticos, né? Que a mão vai sozinha, né? Mas nós fazemos parte de um só corpo. Essa é a igreja do Senhor. E nós fazemos parte desta igreja do Senhor. Aí vem vem uma frase que diz assim, ó: a maturidade não vem como fruto de uma decisão, mas como resultado de uma jornada. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Os irmãos não sei se lembram da mensagem de domingo passado à noite. José, ele não saiu daquele manto colorido e foi direto para ser governador do Egito. Então é uma jornada. Então a maturidade não vem como fruto de uma decisão, mas como resultado de uma jornada. Já falei em algumas situações, algumas vezes, mas gostaria de repeti-la novamente, repetir aos irmãos outra vez. É que envelhecer é uma obrigação, mas amadurecer é uma opção. Tão bom quando você senta para conversar com um adolescente, e aquele adolescente é uma pessoa madura, aquela pessoa que conversa contigo assim num nível que você imagina que está conversando com um adulto. E às vezes nós conversamos com alguns adultos que têm uma mentalidade de adolescente, a mentalidade de um jovem, uma mentalidade, sabe, conversa as coisas assim desconexa, você não consegue aprender, você não consegue extrair nada daquela conversa. Então envelhecer é uma obrigação, todos nós envelheceremos, mas amadurecer é uma opção. Então o que temos aqui na tela é: a maturidade não vem como um fruto de uma decisão,
quero ser maduro, estou maduro, a partir de amanhã estou maduro. Não, mas como resultado de uma jornada. A cada dia você vai amadurecendo, a cada dia você vai crescendo. Isso até dentro do casamento, até dentro do casamento. A cada dia você vai descobrindo alguma coisa, a nível do seu esposo, a nível da sua esposa. E às vezes nós pensamos que eu conheço a minha esposa, a esposa fala, eu conheço o meu esposo, mas de repente ele ou ela nos surpreende com alguma coisa. Nós somos surpreendidos com algumas decisões. Então, a cada dia nós precisamos estar à disposição de Deus para uma melhora, para uma reforma, sabe? Não uma reciclagem, porque o que se recicla é lixo, pessoas não é reciclada. Então, para uma reforma, a cada dia. Então, mas como resultado de uma jornada. Dentro desse outro slide, nos diz o seguinte: na vida ou na igreja, toda decisão gera uma reação. Toda decisão gera uma reação. Toda decisão gera uma reação. Às vezes nós conversamos com algumas pessoas, às vezes nós falamos algumas coisas e entristecemos aquela pessoa que nós falamos algo a ela. Entristecemos aquela pessoa que nós tecemos algum comentário em relação a ela e na presença dela. Então teremos uma reação, você terá uma reação, aquela pessoa apresentará uma reação. Então na vida ou na igreja, toda decisão gera, toda decisão gera uma reação. Ok? Aí avançando um pouco mais, isso aí, a vida na igreja, família, nos ajuda. O que a vida na igreja, família nos ajuda? O que ela nos ajuda? Primeiro, o que ela vai ajudar? Vai ajudar a desenvolver, o que está em vermelho é para ser preenchido, tá bom? A desenvolver e manter um relacionamento com Deus. A igreja te ajuda a fazer isto. Às vezes nós imaginamos que dentro da igreja é cada um por si. Cada um por si. Eu não preciso de um acompanhamento, não preciso de uma ajuda. Eu acho que eu já sei o suficiente. Mas numa igreja família, eu aprendo a desenvolver e manter um relacionamento com Deus. Eu não sei quantos dos irmãos têm um momento a sós com Deus. Não sei quantos já experimentaram isso, tem um momento a sós com Deus. Este momento a sós com Deus é um momento que você tira para orar, para ler a Bíblia, um momento que você tira para orar também, cantar um hino, um tempo reservado para você e Deus. Então, às vezes nós não sabemos como fazer isso, e dentro de uma igreja nós aprendemos. Dentro de uma igreja, nós temos uma igreja família, nós ensinamos. Não o pastor ensina, mas um passa a ensinar ao outro a respeito de um proceder, como viver o seu dia a dia. Então, na igreja família, nós aprendemos a desenvolver e manter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus não é... Nós temos um vizinho, todos nós temos vizinhos. Você conhece, sabe o nome do seu vizinho, sabe quantos filhos tem o seu vizinho, mas você não conhece assim com profundidade a vida daquele vizinho. É totalmente diferente das pessoas do seu convívio, das pessoas que vivem debaixo do seu teto. Você sabe a hora que seu filho acorda, você sabe a hora que seu filho vai deitar, você sabe da comida, dos gostos do teu filho em relação à comida, em relação à roupa, em relação a programa na televisão. Então você conhece um pouco mais aquela pessoa que está perto de você. E o relacionamento com Deus, às vezes, por ler a Bíblia, por orar, eu entendo que eu tenho um relacionamento excelente com Deus.
Mas não é o simples fato, o simples, né? É um pouco é difícil de entender esse simples, mas o simples fato de ler a Bíblia demonstra que eu tenho um grande relacionamento com Deus, que eu tenho uma intimidade com Deus. Então, dentro de uma igreja família, nós começamos a desenvolver esse relacionamento com Deus, um ajudando o outro. Tanto é que a palavra nos diz que Isaías diz que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Um ao outro ajudou. Então esta tem que ser a visão dentro de uma igreja. Eu sei que os estudos das quartas-feiras às vezes fogem um pouco às expectativas que nós esperamos como um culto de doutrina, um culto que vai ensinar mais profundamente a Bíblia, tirar aquelas dúvidas enormes que eu tenho. Mas os cultos de quarta-feira servem também para alguns ajustes a nível de igreja. Como que a igreja deve funcionar? A igreja deve funcionar desta forma, mostrando o caminhar, mostrando o proceder. Eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, mas eu preciso entender como que a igreja deve funcionar, como que a igreja precisa funcionar. Então, em primeiro lugar ali, que uma igreja família tem a nos ensinar, ela nos ensina a desenvolver e manter um relacionamento com Deus. Que muitas pessoas, às vezes, não vêm à igreja, não leem a Bíblia, não oram, e falam que tem um excelente relacionamento com Deus. Como? O esposo sai de casa para trabalhar, a esposa está deitada, ele não vai lá nem, mesmo ela dormindo, dá um beijinho na esposa, ela dormindo, e vai embora trabalhar, e quando volta, dá um beijinho na esposa: oi filha, tudo bem? Imagine o esposo sai para trabalhar, a esposa está dormindo e larga para lá, não dá um bom dia, fica com Deus, vai embora trabalhar. Retorna, toma um banho, a janta está pronta? Está pronta. Jantou, senta para assistir televisão e dá sono, vai dormir. Olha o relacionamento. Que relacionamento tem ali? Que profundidade tem? Como que eu posso me aprofundar nesse relacionamento com a minha esposa? Como que está esse relacionamento? Às vezes nós erramos, nós homens, as esposas não, as esposas são mais emotivas, né? São mais assim, levadas mais pelo coração, mas nós homens somos, eu posso falar, né? Não vou falar assim, vou falar porque eu sou homem. Eu posso falar porque isso faz parte do homem, Conversando dentro dessa ideia aqui, dificilmente um homem chega para a esposa e fala assim: você me ama? Filha, você me ama? Dificilmente. Agora a esposa está sempre perguntando. Filho, você me ama? Vez por outra, está perguntando. Mas o marido dificilmente faz isso. Alguns até podem fazer, né? Mas dificilmente. Então, avançando um pouco mais, Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, nos fala assim, ó: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Esta foi a orientação que o Senhor Jesus passou para aquele jovem. Dentro de um outro versículo, depois eu retorno a esse aí, fala assim, ó: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. O salmista falando isso: juntos exaltemos o seu nome. Costumamos ouvir também que na igreja cada um adora a Deus de uma forma. Você tem a tua maneira de adorar e de cultuar ao Senhor, mas tem que ser uma coisa, tem que ser juntos exaltemos o seu nome. Quando o escritor quando Jesus fala para esse jovem aqui, ame ao Senhor, está relacionado, vou fazer
algo assim difícil de expressar. Está relacionado ao relacionamento com Deus. Quando fala ame ao seu Deus, ame ao Senhor. Será que verdadeiramente eu amo ao Senhor? Porque se eu amo ao Senhor, a pessoa que eu amo, eu procuro não entristecer. A pessoa que eu amo, eu procuro não entristecer. Lógico, podemos ter aí algumas discussões, podemos ter algumas incompatibilidades de opiniões, mas eu procuro não entristecer. Eu procuro sempre alegrar, fazer alguma coisa para alegrar. É no aniversário da esposa, sabe que ela gosta de bombom? Compra um bombom. Não der para comprar uma caixa aquela caixa grande da amarelinha, compra um bombonzinho e leva para ela. Se ela gosta de flores, se você não pode comprar um buquê, leve pelo menos uma rosa. Só leva uma rosa. Mas demonstre que ama. Faça demonstração de amor, não apenas de palavras, mas por gesto. Eu não sei, vou fazer uma pergunta aqui, vocês não precisam me responder. Não precisam me responder, nem os homens, nem os esposos, nem as esposas. Mas qual foi a última vez que o seu esposo ou a sua esposa levou um café para você na cama? Não precisa responder. Não precisa me responder. Qual foi a última vez que ele levou um café para você na cama? Você acordou, recostou, né, na cama, e ele chegou com a bandeja e entregou a você. Qual foi a última vez? E você também, homem, de férias ou num feriado, qual foi o dia que a sua esposa chegou e trouxe o café para você na cama? Na cama. Ah, isso é coisa de cinema, pastor. Isso é coisa de novela. Não, mas isso é uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor. Então, avançando, isso tudo que nós falamos faz parte da adoração. É um dos propósitos nossos da igreja. Faz parte da adoração. Adorar ao Senhor. Como que eu posso adorar ao Senhor? Todos juntos, um ligado ao outro, um ajudando ao outro no relacionamento com Deus. Como melhorar esse relacionamento? Cultuando ao Senhor. Cultuando ao Senhor. Que às vezes as pessoas estão na igreja ouvindo a palavra, de repente é um barulhinho do zap. De imediato a pessoa para, né, e dá aqui uma olhada no zap. Dá uma olhada no zap. Você interrompe completamente aquele momento de adoração, aquele momento de culto ao Senhor. Porque aí você estará demonstrando que essa comunicação com uma outra, a não ser que seja algo urgente, que você esteja aguardando, esteja esperando um resultado, você sabe, tem alguém hospitalizado, e isso é uma outra situação. Mas às vezes todo dentro da igreja, e não é só adolescente, jovem, adulto também, pega o telefone, barulhinho do zap, às vezes não faz barulho, deixa só para vibrar no bolso, né? Aí dá uma disfarçada aqui por baixo do banco e vai dar uma lida ali. Então, isso tudo que nós falamos até agora, isso faz parte da adoração ao Senhor, e este é um propósito da nossa igreja. Quando nós falamos a respeito de propósito, eu creio, o irmão até enviou colocou no grupo dos homens o livro Uma Vida com Propósito, certo? Um livro excelente, não é A Vida com Propósito? A Vida com Propósito. Acho que foi o irmão que colocou, alguém colocou, eu vi lá no Ministério dos Homens. Não sei se foi, irmão, mas eu sei que alguém colocou e eu li. O vídeo, sim, vídeo eu assisti, alguns vídeos. Tem o vídeo e tem a capa do livro. Tem o vídeo e tem a capa do livro. Então eu me peguei mais na capa do livro. É um livro excelente. Então, nos ensina a ter uma vida com propósito. E a adoração é um dos propósitos da nossa igreja. Quem não teve a curiosidade, lá embaixo está lá assim, propósito de adoração. E dentro desse propósito de adoração, nós temos ali várias áreas a serem preenchidas.
Porque aqui na entrada tem assim: o exército de Deus, aliste-se. Nós temos trabalho para todas as pessoas aqui na igreja. Vamos avançar um pouquinho por causa do nosso horário. A outra etapa, o que a Igreja Família pode fazer para nos ajudar é enfrentar os problemas da vida em comunidade a ser preenchido aí. Enfrentar os problemas da vida em comunidade. Eu tenho um problema, não vou compartilhar com ninguém. É um direito seu. Porque até gerar uma confiança em alguém para você compartilhar, isso não é de uma hora para outra, não é de uma noite para o dia. Você tem que comer no mínimo 3 quilos de sal, para você começar a confiar numa pessoa. Porque você não pode abrir o teu coração para qualquer pessoa. Você não pode fazer isso. É uma orientação pastoral. Não abra o teu coração para qualquer pessoa. É meu irmão da igreja. Eu sei que é teu irmão da igreja, mas faça algumas experiências, converse algumas coisas com ele primeiro. Tenha uma caminhada com ele ou com ela, sabe? Para com o tempo aí você vai ver a confiabilidade naquela pessoa. Então, a Igreja Família nos ajuda a enfrentar os problemas da vida em comunidade. E o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo colocar para os irmãos aqui? É ter um nível de confiança tão grande dentro da igreja, que eu possa chegar para um irmão, independentemente de que seja irmão fulano, ciclano, beltrano, e colocar para ele a minha dificuldade. E aí ele estará ajudando nos meus problemas. Então a Igreja Família funciona assim. Eu tenho que, buscar alguém, e preciso também dar uma demonstração de maturidade para que alguém confie em mim. E uma vez confiando em mim, eu poderei compartilhar as minhas dificuldades. Uma Igreja Família funciona assim. Do que adianta você ter centenas de pessoas e alguém chegar aqui na frente e falar assim: eu ontem à noite eu dei um beliscão na minha esposa. Eu ontem à noite ofendi o meu esposo, falei um palavrão para ele. Difícil. Orem por mim, porque lá em casa a situação está difícil. Muito difícil. E não é falar só o difícil, dizer a causa, que dificuldade é essa? Então isso não é fácil. Agora, numa Igreja Família, nós começamos a trabalhar, a desenvolver isto, e começamos a compartilhar os nossos problemas na comunidade, nossos problemas do dia a dia. Mas eu preciso confiar naquela pessoa. Eu não posso abrir o meu coração nem a nível pastoral, irmãos. Nem a nível pastoral. Tem 30 pastores. Não vai sair um pastor dali, vai lá na frente e fala assim: olha, eu quero dizer a vocês que eu errei ontem à noite, que aconteceu isso. Não vai falar. Por quê? As pessoas se reservam muito e têm medo de falar das suas dificuldades, dos seus problemas do dia a dia. Mas isso não funciona por quê? Porque não é uma Igreja Família. Não é uma igreja onde existe aquele momento. Nós vamos falar sobre comunhão daqui a pouco, onde tem aquela comunhão, onde todos passam a se conhecer mais, cada vez mais, se aproximar cada vez mais, ir na casa do outro. Quer ver uma coisa? Antes de você ser evangélico, quase todo final de semana tinha alguém na sua casa, um amigo na sua casa, quase todo final de semana. Aí depois que nós aceitamos a Cristo, que somos uma só família, dificilmente nós saímos da nossa casa para visitar uma outra família. E aí, fulano, tudo bem, irmão? Tudo bem, olha só, eu estava pensando, faz de conta que é um celular, tá? Eu estava pensando aqui, dá para dar uma chegada na sua casa hoje? Estou levando aí uma massa de pastel,
você providencia aí um suco, se não tiver, faz um café, para nós conversar, batermos um papo. Dificilmente acontece. Mas antes de sermos evangélicos, nós éramos rodeados por pessoas, pseudos, falsos amigos que iam para a nossa casa. Nós tínhamos aquela amizade, né? Imaginária amizade, aquele número enorme de pessoas. Então nós precisamos enfrentar os problemas da vida em comunidade. Se nós estamos vivendo um problema dentro dos nossos lares, o ideal seria ser resolvido ou trabalhado com as pessoas aqui dentro da igreja. Vou buscar ajuda com um irmão experiente nesta área, para que ele possa me ajudar. Se esse irmão não é experiente nesta área, pelo menos eu sei que é um homem de oração ou uma mulher de oração. Eu vou compartilhar porque eu confio nessa irmã, eu confio nesse irmão, vou pedir que ore pelo meu problema. Agora, quando a pessoa é firme na oração, você pede a ela. Mas quando você precisa elucidar, resolver uma questão, e tem alguém na igreja que entenda, por que não buscar esse irmão ou esta irmã? Mas desde que haja uma confiança. Porque se não houver uma confiança, você não vai falar. Você vai passar o problema em casa, vai vir para a igreja, vai adorar a Deus aqui na igreja, mas não conta o que está acontecendo dentro de casa. Você chega aqui com o coração, moído, e sai com o coração triturado. Você ouve a Deus, Deus te traz um conforto, mas você precisa entender que você não está na esfera apenas espiritual, você não está no céu, você está na terra. E alguns problemas precisam ser resolvidos como ser humano, na área terrena, não apenas na área espiritual. Sabemos que Deus resolve, espero que os irmãos me entendam, Deus resolve qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema. Mas existem problemas que Deus prepara pessoas para te auxiliar, pessoas para te ajudar. Paulo ficou cego e foi para um determinado local. E um servo do Senhor entendeu, Deus falou ao coração dele, e ele foi até aquela casa e ajudou, tirou as escamas dos olhos. A Bíblia fala escama, né? Tirou as escamas dos olhos de Paulo, e Paulo voltou a enxergar. Então nós precisamos buscar pessoas que tenham condições em nos ajudar. Aí vem um outro texto que nós poderemos ler. Dá para isso? Pronto, já foi. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Vivamos unidos a Ele. Não é cada um por si, Deus por todos. É estarmos todos voltados, todos juntos, todos num único pensamento. Vivamos unidos a Ele. Sejamos unidos ao Senhor Jesus. Dentro desse próximo versículo, vou largar aqui. Nos diz assim, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Essa é uma orientação de Paulo ao povo de Tessalônica, capítulo 5, versículo 10 e versículo 11. Olha o que Paulo fala: por isso exortem-se. A palavra exortar para muitos é chamar a atenção, é brigar, é humilhar, é colocar a pessoa lá embaixo. Mas exortar é você ajudar alguém em alguma dificuldade com uma boa palavra. Com uma boa palavra. Esta é a ideia da palavra exortar. Mas só que nós entendemos, fulano foi exortado. Foi chamado a atenção. Foi chamado a atenção. Então, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros é ajudar um ao outro. É sobre isso que nós estamos falando. É assim que a igreja do Senhor, esta é a igreja que o Senhor Jesus gostaria que existisse, que fosse assim, que fosse deste jeito. Como de fato vocês estão fazendo. Paulo está falando que a igreja de Tessalônica, eles estavam fazendo isso.
A igreja de Tessalônica estava vivendo esse momento gostoso, um orientando o outro naquilo que não estava correto, edificando um ao outro. Paulo estava falando a respeito disto. E é justamente esta igreja que o Senhor Jesus, Ele espera. Ainda 1 Pedro, no próximo, 1 Pedro nos fala assim, ó, quanto ao mais tenham, olha aí negrito, todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Então ele faz toda essa colocação aqui, mas ele fala todos. Os irmãos vão sair para fazer a entrega do sopão. Que eles possam ir, que eles realizem um excelente trabalho por lá, que eles consigam evangelizar, que a alma seja salva. Mas eu não movo uma palha. Às vezes nem orar, eu oro por aqueles irmãos que estão lá em campo. Então aqui quando fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. É difícil todos terem o mesmo modo de pensar, praticamente é impossível, porque um ser humano é diferente do outro. Mas quando se fala em relação à palavra de Deus, o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Esta é a igreja que o Senhor Jesus, ele planejou para que funcionasse na face da terra. Quantos irmãos às vezes brigam dentro da igreja, mas brigam mesmo de sair no braço. Dentro desse outro slide nos diz assim, ó, no próximo, juntos somos mais fortes. Essa frase os irmãos já leram em algum lugar com certeza. Juntos somos mais fortes. Imagine se toda a membresia da nossa igreja tivesse o mesmo pensar, o mesmo agir, o amor fraternal, sabe? Todos buscando o crescimento, a edificação, não apenas de si próprio, mas a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Nós todos, juntos somos muito mais fortes. Tem um trabalho das Déboras, meus filhos já são de maior, então eu não vou. Eu estou falando para aquelas irmãs, aqueles irmãos, né? Que o homem também pode participar. Estou falando daqueles irmãos que estão em casa assistindo televisão e tem um culto das Déboras, mas não vem. Às vezes o filho está passando por dificuldades, o filho está afastado da presença do Senhor, mas não vem. Então juntos somos mais fortes. Então a quantidade de irmãs e irmãos que tivemos aqui na segunda-feira, isso ajuda, esse número ajuda a fortalecer a igreja. Mas o ideal seria se tivéssemos um número maior de irmãs, um número maior de mães, para estar orando pelos filhos. Os pais também estarão aqui para orarem também, junto com as irmãs, orando pelos filhos. Sabemos que o slogan, né, das Déboras é mãe de joelhos e filhos de pé, mas nada importa que os homens também estejam juntos cultuando, pedindo a Deus também pelos seus filhos. Muito bem, então juntos somos muito mais fortes. Em Hebreus 10, 25, que é o próximo slide, nos diz assim, ó, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Estamos aqui como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando o autor da carta aos Hebreus, ele coloca aqui, aproxima-se o dia, foi aquela série de mensagens que nós ouvimos,
em janeiro, teremos outra série de mensagens falando sobre Apocalipse, ok? Então, estamos vendo, estamos ouvindo, percebendo que a vinda, que a volta do Senhor está próxima. Mudando, diz assim: ninguém cresce no casamento ou na igreja sem renúncia, perdão e submissão. Ninguém cresce no casamento ou na igreja sem renúncia, perdão e submissão. O meu jeito é esse e eu não abro mão. Eu casei. Quando você casou comigo, você sabia perfeitamente como eu era. Você sabia perfeitamente como eu vivia. Você sabia perfeitamente, você me escolheu, mas sabendo do tipo de pessoa que eu sou. No casamento é necessário renúncia, às vezes. Para um bom relacionamento, para um bom crescimento conjugal, às vezes é necessário você abrir mão em prol do seu casamento, em prol da sua família. Não, eu não mudo, eu sou desse jeito e eu não mudo. Eu não mudo. Mesma coisa a nível de igreja. Houve um tempo que o púlpito tinha que ficar naquele lugar e não poderia mexer no púlpito. Não podia mexer no púlpito. Se você mexesse naquele púlpito, arrumava uma briga, principalmente com o ministério diaconal, uma briga muito grande. Então tinha que manter aquele púlpito ali, não podia mexer. Então há necessidade de conversa. Eu preciso conversar, eu preciso renunciar, fazer algumas renúncias. Mas não é você estar cedendo sempre, porque a partir do momento que você sempre faz a vontade, como poderia explicar, a partir do momento que você sempre renuncia a alguma coisa em prol da outra, você está morrendo também. Você está morrendo também. Mas existem momentos que você deve renunciar. Eu gosto de futebol. Todo domingo eu não abro mão do meu futebol. Todo sábado eu não abro mão do meu futebol. Você trabalha de segunda a sexta. Domingo vem para a igreja. E no sábado você sai para jogar futebol 10 horas da manhã e volta às 4 da tarde, às 5 da tarde. E a família onde fica? Eu preciso renunciar a alguma coisa. As irmãs também. Outra coisa também que aqui o texto nos fala a respeito do perdão. Eu não perdoo. Já ouviram essa expressão? Eu não perdoo. Você está pensando que eu vou perdoar? Eu não perdoo. E uma coisa que nós precisamos também crescer é nessa área do perdão. Crescer na área do perdão. É lógico que nós já comentamos aqui, em algumas situações, em alguns momentos, que o perdão não é de uma hora para outra, dependendo da gravidade. Você trabalha o perdão, você vai trabalhando o perdão. Dependendo do grau do ferimento que a pessoa lhe causou. Quando a pessoa fala assim, não, está perdoado, e esquece, está perdoado. Fique com o pé atrás, porque aquela pessoa não perdoou. Ela não perdoou. Agora, dependendo da gravidade da situação, então você vai trabalhando, pedindo ao Senhor, Senhor, trabalhe no meu coração, Senhor, trabalhe no meu coração, que eu possa liberar perdão para essa pessoa, Aí você chega a um ponto que você libera o perdão para aquela pessoa, por tudo quanto ela lhe fez. Esse é submissa também. Nunca querer estar num patamar, estar num nível, de superioridade. Também, de repente aquela pessoa fala alguma coisa que não está de acordo com o que você pensa, não é uma pessoa, a nível de política. A pessoa tem a ideologia dela, deixa ela falar, não vai discutir, você vai ganhar o que na discussão? Mas dentro da família, tem pessoas dentro da família que um parente, um parente não fala com o outro por causa de ideologia política.
Um é fulano, outro é beltrano, um outro é beltrano, outro é ciclano. Não fala. Então deixa falar. Você tem a sua convicção? Tenho. Então deixa ele falar à vontade, ué. Ok? Então ninguém cresce no casamento ou na igreja sem renúncia, perdão e submissão. No próximo slide, nos fala que isso é comunhão. Isso é comunhão, está aí na folha dos irmãos. Isso é comunhão. É saber viver, sabe, em unidade. Viver como um corpo de Cristo verdadeiramente. Avançando no número 13, o que uma igreja pode nos auxiliar? O que uma igreja família pode nos auxiliar? Nos auxilia a fortalecer a minha fé na palavra de Deus. A igreja família, ela faz isso. Ajudar a fortalecer a minha fé na palavra de Deus. É um incentivo. Irmãos, não falte. Tem o culto dos homens, que vai ser no dia, amanhã, vai ser no dia 27. Não vai ser, não amanhã, tá, irmã? Vai ser no dia 27. No dia 27. Então, tem oportunidade, você que é homem, quer estar no culto, então, vai lá para se fortalecer. Ninguém é sábio o suficiente que não tenha o que aprender. Ninguém é sábio o suficiente que não tenha o que aprender um pouco mais. Então a igreja, a família te ajuda a isso. Te ajuda na escola bíblica dominical. Te ajuda no encontro das mulheres. Eu já conversei com algumas irmãs aqui, que eu gostaria que esse ano, é um dos projetos, trabalhar com a MCM, amém. Mas temos um trabalho mais forte com as mulheres. Mais forte com as mulheres. Tem um culto num sábado, sabe? Nada contra a MCM, as irmãs me entendam perfeitamente, mas eu gostaria de algo assim mais, sabe, consistente, algo mais profundo, algo, um suporte, porque na nossa reunião da MCM, 8 irmãs, 10 irmãs, eu estou falando a nível de culto, para fortalecer a minha fé na palavra de Deus. Convidar alguém ou pegar uma dessas preciosidades que nós temos dentro da nossa igreja. Nós temos tesouros aqui dentro da igreja que pregam muito bem. Convidam uma dessas irmãs para trazer a palavra, contar uma experiência. Ontem a irmã, segunda-feira, a irmã contou uma experiência da vida dela aqui, que no início eu fiquei assim sem entender. Falei assim, meu Deus, a irmã veio pregar, leu um texto sobre a filha de Jairo, e eu estou esperando ela discorrer o assunto sobre a filha de Jairo. Mas só que ela contou uma história da vida, como era a vida dela, o que a oração da mãe e da avó, qual foi a reação, qual foi, sabe, onde chegou a oração da mãe e da avó. Aí com o tempo que eu fui entender a mensagem, mas no princípio eu não estava entendendo. Eu falei assim, a irmã está falando só dela. A irmã está falando só dela, a ponto dela sentar na janela e que, sabe, ela já ia suicidar, já estava a ponto a morrer, uma casa de 4 andares, me parece que ela falou, a ponto de cair da janela. Então, sabe, isso ajuda você, isso te ajuda na fé, você ouvir uma palavra. De repente está precisando de uma palavra, alguém traz uma palavra, e se você estiver prestando atenção, você vai entender. Agora, se estiver com a visão crítica, você não vai entender o que Deus está querendo falar ao teu coração. Se tiver com a visão crítica. No princípio eu estava assim um pouco crítico, né? Qual a analogia, qual a comparação do texto da filha de Jairo com o que a irmã está falando? Aí depois eu comecei a entender. Deus vai trabalhando no teu coração, o Espírito Santo vai trabalhando, e você vai começando a entender o porquê a pessoa está falando aquilo, o porquê que está falando. E foi algo, eu gostei da palavra, porque foi uma experiência de alguém que não era cristã, uma filha que não era cristã. Então a igreja família te ajuda a fortalecer a minha fé na palavra de Deus. Aí nós temos um versículo que diz assim, portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Observe em negrito, portanto deixemos os ensinos elementares
elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Para a maturidade. Porque existem muitas pessoas que são imaturas em relação à palavra do Senhor. Acha que eu sei tudo, acha que é dessa forma, mas só que o escritor ele fala que deixemos os ensinos elementares, aquilo que eu imagino. Gente, irmãos, o que eu estou aprendendo dentro dessa leitura de 3 capítulos por dia, o que eu venho descobrindo ali, é algo incrível. Eu vou trazer algumas desses aprendizados que eu consegui extrair, trazer para um culto de quarta-feira ou um domingo pela manhã. Eu tenho crescido muito, porque às vezes você lê a Bíblia, mas você passa rápido. Quer ver algo que, de repente, alguns irmãos, não sei se alguém tem uma Bíblia da NVI em mãos, aí, na igreja, mas, por exemplo, existem Bíblias que falam que Jesus enviou 70, de 2 a 2. Mas existe uma Bíblia, a Bíblia NVI, fala que foram 72 homens. 72. Você lê e nem percebe. Mas quando você para, peraí, é 70 ou 72? Mas por quê? O número não importa. O importante é o que eles foram fazer. Mas você vai lá e tem interesse em descobrir o porquê numa Bíblia está falando 72 e noutra Bíblia está falando 70. Então, por isso que o apóstolo Paulo, o autor, ele vem falando aqui, a carta aos Hebreus, ele vem falando, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. As pessoas falam, fantasiam, fazem uma fantasia muito grande, mas na tua vida pessoal a respeito de Cristo, o ensino consistente. Às vezes a Nina fala assim, Cláudio, você fala muito devagar, você fala baixo. Mas para que ficar gritando aqui para os irmãos tentarem me entender o que eu estou falando agora nesse momento? Não tem necessidade. Lógico que cada um tem uma maneira de pregar, cada um tem sua forma de pregar, mas a nível para entender a palavra do Senhor é algo assim muito pessoal. Independe de quem está aqui à frente. E ele continua, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Ainda em Efésios capítulo 3, versículo de número 10, Efésios, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Uma das cartas que, eu não vou dizer que é uma das melhores, mas a nível das cartas paulinas, uma das cartas que nós deveríamos estar sempre lendo é aos Efésios. Essa carta é excelente a nível de crescimento. Então a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. Avançando, isso é discipulado. Então até aqui o que nós lemos nessa outra parte, observe que está sempre dividido. Nós estamos dividindo aí, ok? Falamos sobre adoração, falamos sobre comunhão. Agora, essa parte que nós lemos, fala um pouco sobre discipulado. Avançando, o que a igreja pode fazer? O que uma igreja família pode fazer? Ela pode descobrir e servir no ministério que Deus me chamou. Descobrir, essa é a função da igreja família. Descobrir e servir no ministério que Deus me chamou. Quantas pessoas nós conhecemos que ela fala assim, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei fazer nada na igreja. Ah não, pastor, me deixa sentadinho aqui na igreja porque eu não sei fazer nada. Então, uma das missões da igreja família é descobrir, levar o irmão a descobrir e ele servir no ministério que Deus o chamou. Deus não chamou ninguém para ficar sentado no banco.
sem fazer nada a vida inteira. Deus não chamou, não nos colocou aqui como espanador para estar tirando a poeira do banco com a nossa roupa. Deus não nos colocou aqui para isso. Deus não nos chamou para o seu reino para sermos apenas espectadores. Mas eu não posso fazer aquilo que eu acho que é o correto. Eu tenho que fazer aquilo que é correto. De repente eu quero agir, fazer certa coisa que eu tentei montar essa caixa. Eu não sei quem viu no primeiro dia. Essa caixa aqui ficou horrível. Eu só tive a ideia. No primeiro dia, eu não sei quem viu a primeira vez. Ela estava horrível. Estava horrível. Aí, quando eu cheguei de férias, eu observei. Opa, graças a Deus, alguém mexeu na caixa e deu um toque. Eu sei que é um toque feminino. Ali foi um toque feminino. Foi um toque feminino. Então, a função da igreja, a família, é levar você a descobrir o que Deus quer que você faça. Na área que você pode agir, que você sabe agir. Essa é a missão da igreja família. É ajudar a você a descobrir o que Deus espera de você, o que Deus quer que você faça. Não, sozinho eu vou fazer o que eu quiser. Sozinho eu vou fazer. Existia um irmão aqui na igreja que ele pegava um bolo de folheto, nada de errado, não é errado, mas só que faltava orientação àquele irmão. Pegava folheto, e aí, irmão? Vou sair para evangelizar agora. Quem vai com o irmão? Não preciso de ninguém não, eu vou sozinho. Para onde o irmão vai? Vou para qualquer lugar, por onde eu passar vou entregando o folheto. Por onde eu passar vou entregando o folheto. E você não via um resultado, sabe, daquilo que o irmão estava fazendo, a nível de falar assim: olha, pastor, uma alma foi ganha para Jesus hoje. Conversei com uma pessoa que entregar o folheto na rua é você entregar e explicar aquilo que você está entregando. Não é só você panfletar igual na época de eleição. Está aqui o número do meu candidato, é fulano de tal. Não, você tem que chegar e explicar, falar o conteúdo daquele folheto. Então, a missão da igreja família é levar um membro a descobrir, sabe, aquilo que Deus espera dele, aquilo que Deus quer que ele faça aqui dentro. E lá fora também. Principalmente lá fora. Nós aprendemos aqui para fazer lá fora. Aprendemos aqui para fazer lá fora. Não aprendemos aqui para fazer aqui. Nós aprendemos aqui para poder alcançar o mundo. Alcançar o mundo. Okay? Por isso que o tema da nossa igreja esse ano é: igrejas que amam, crescem. Crescem como? Cresce financeiramente? Não. Cresce a nível de buscar pessoas lá fora que não conhecem a Jesus. Então, essa é a missão, a visão da igreja família: descobrir e servir no ministério que Deus me chamou. No outro versículo nos fala: com o fim de preparar os santos. Olha só, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Preparar. As pessoas às vezes falam assim: eu não preciso de um preparo, eu não preciso que ninguém me auxilie, eu sozinho eu caminho. É um autodidata espiritual. Então, com o fim de preparar os santos. Aqui não é um livro de Augusto Cury, gosto muito do escritor, tenho vários livros dele, mas é a palavra de Deus nos orientando, ok? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, continua no versículo, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E cheguemos à maturidade. Quando o apóstolo coloca aqui que cheguemos à maturidade, ele está dizendo que nem todos estavam maduros. Ele chegou a dizer certa feita que vocês deveriam já serem autodidatas, mas vocês estão agindo como criança, agindo como menino, como criança. Paulo chega a mencionar isto. Então aqui em Efésios, Paulo fala que chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ainda em 1 Coríntios 12:5, a palavra nos fala assim:
Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Todos nós somos diferentes, uns dos outros aqui. Aliás, as digitais, até alguns dizem que a retina uma é diferente da outra. A voz, não existem duas pessoas com o mesmo tipo de voz. Pode parecer um pouco, um querer imitar o outro. Mas há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Não, porque Deus me deu o dom, e esse dom que está em mim, ele prevalece sobre todos os outros. Prevalece sobre todos os outros. Lá em 1 Coríntios 13, nos fala que a excelência é o amor. A excelência é o amor. Então há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Avançando, ainda em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Cada um de vocês individualmente é membro deste corpo, desse corpo. Então aquilo que nós falamos no princípio é a unidade. É a unidade. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, versículo de número 7. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te rendemos graças ao Senhor Deus pelas tuas infinitas maravilhas. Queremos te suplicar em o nome e por amor de Cristo Jesus, que as tuas igrejas, ó Senhor Deus, tenham esta visão de uma igreja família, ó Senhor Deus, onde um possa auxiliar o outro em suas dificuldades, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor, levante homens, levante mulheres, ó Senhor Deus, que se coloquem à disposição para uma maturidade, a fim de que possam ajudar a outras irmãs, ó Senhor. Da mesma forma, homens, ó Senhor Deus, levante homens confiáveis, ó Senhor, homens que possam guardar, ó Senhor Deus, as informações recebidas por parte de outro homem, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor. Queremos crescer nesta área, ó Senhor. Para isso a tua igreja existe, ó Senhor. Esta era a vontade, esta é a tua vontade para a tua igreja, ó Senhor Deus. Queremos ser uma igreja família, ó Senhor, onde todos possamos viver de braços dados, ó Senhor Deus. Possamos viver, ó Senhor Deus, unidos, ó Senhor. Muito obrigado pelos teus servos que se deslocaram dos seus lares para estar aqui conosco nesta noite. Nós te louvamos, ó Senhor, e te pedimos que a cada instante nos dê sabedoria, ó Senhor Deus, para entendermos o que tu espera da tua igreja, ó Senhor Deus. O que tu espera da tua igreja. Porque de nada adianta, ó Senhor, não haverá avivamento, enquanto não houver unidade, ó Senhor. Então nós te pedimos unidade na tua igreja, para que haja avivamento, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.